Pessoal, enquanto o sistema abre aqui, vamos conversar um pouquinho aqui. Alguns já me conhecem, outros não me conhecem. Meu nome é professor Ciro, certo? Ficarei com vocês com a UC de locomotor, né? Sistema nervoso. Essa vai ser uma UC que a gente vai puxar um pouco de vocês. Por quê? A base da veterinária ou de qualquer curso de saúde está relacionado com o quê? Com anatomia. Então, geralmente a gente puxa um pouquinho. Mas não é coisa de outro mundo não, só você não deixar acumular os assuntos. Então, hoje eu vou fazer a apresentação da disciplina, o que a gente vai fazer. Vou botar as datas que nós temos em relação às avaliações, as datas de avaliações. Só que a gente tem um sistema um pouquinho diferente em relação à avaliação A3. A nossa avaliação A3, que é a avaliação de final do curso, para essa UC de sistema nervoso, ela vai ser contemplada a partir de provas práticas. Então, o que quer dizer isso? A cada assunto que for finalizando, a gente vai marcando prova. Vamos lá, terminei osso, prova prática de osso. Terminei músculo, prova prática de músculo. Terminei sistema nervoso, prova prática de nervoso. Simples assim. Entendeu? Então assim, é uma coisa que vocês vão ter que estudar um pouco. Mas não é um bicho de sete cabeças. Geralmente eu boto todos os assuntos inerentes em relação a isso. Eu boto o livro, disponibilizo o livro no sistema de vocês, vocês vão ter acesso. Então aquela instrução depende de quem? De vocês. Então, eu vou me apresentar, vocês vão rodar aqui os slides e a gente vai conversando. Deixa eu só abrir aqui. Se vocês olharem o live de vocês, que é o sistema de vocês, a apresentação, contrato pedagógico e a primeira aula já está lá. Certo? Já para a gente começar a brincar. Então, quem tiver já alguma coisa, querer olhar, tiver curiosidade, a primeira aula já está lá. Outra coisa, tem um grupo aqui da turma. Vocês podiam se juntar, porque todas as informações são passadas no grupo. Então, como você tem essa UC, então depois você conversa aqui com o Guilherme aqui, que ele passa para vocês estão em contato e entra no grupo para ficar se interagindo em relação a isso. Depois eu passo meu contato, certo? Eu não tenho nenhum problema de receber mensagem. Às vezes eu respondo quase instantaneamente e às vezes eu demoro porque eu tenho outras atribuições. Mas sempre que eu vejo, eu respondo. Só se identificar. Em relação ao que? Não, professor, eu sou da turma da noite, da UC tal. Por quê? Eu não gravo o nome de aluno. Isso é um problema sério que eu tenho. É difícil eu gravar o nome do aluno. Só aquele que perturba muito, né, Guilherme? Porque ele é o líder da turma, ele perturba muito, aí por pressão a gente decora. Mas aí, contrapartida, eu como veterinário, se você falar, há 20 anos eu tratei de animal tal, eu digo tudo daquele animal. Minha memória para os atendimentos dos animais é fantástica. Hoje mesmo me encontrei com um cara no supermercado, ele olhou para mim, você é Ciro? Eu digo, sou. Tá lembrado de mim não? Eu digo, rapaz, tô não. Tô não. Aí eu pensei, mas não era você que tinha um Doberman, que eu fui atender na sua casa, lá no São Valo, não sei o que tinha problema de câncer. Rapaz, tua memória é boa. Eu digo, agora eu sei quem é você. Entendeu? Eu lembrei de tudo, mas o nome do infeliz até agora eu também não perguntei a ele, né? Disse, lembrei, tudo bom, mas eu não perguntei o nome dele, né? Mas o animal eu lembro tudo. Assim, para mim a memória para isso ela é fantástica, mas para nome de aluno
é meio atravessada mesmo, não é? Se eu chegar para vocês, se encontrar, tudo bom, professor, tudo bom, eu falo tudo bom, faço aquela maior festa. Mas se me perguntar, sabe meu nome? Me desculpe. Eu aviso logo, porque muitas das vezes a pessoa diz, você não sabe nem meu nome, né? Eu não lembro. Infelizmente tem uma deficiência grande minha. Vamos aqui mostrar uma coisa sobre o contrato pedagógico para vocês. O que é esse contrato pedagógico? É falando um pouco em relação ao ser de vocês. Eu vou passar também a ementa da disciplina, que já está no live também. A gente vai debater um pouquinho, para vocês entenderem o que é. Quando a gente fala essa parte do contrato pedagógico, essa UC, Sistema Locomotor, o que é que a gente tem que saber em relação a ela? A gente vai trabalhar em diversas espécies. Então, assim, às vezes você pega uma espécie animal, um cão, um gato, que tem uma característica que não é do equino, que não é do bovino. Mas no básico, a osteologia, sistema muscular, sistema nervoso, são bem semelhantes. Aqui acolá que você vai ter uma espécie que tem uma característica diferente, uma estrutura anatômica, uma coisa diferente. Mas quando você começar a estudar e começar a ver como é, tem o caprezinho, aquele esqueleto, todo tem. Mas também tem que saber algumas particularidades em relação a isso, entendeu? Mas não é coisa de bicho de sete cabeças não. Do início vocês vão até achar estranho alguns nomes, algumas coisas. Mas quando vocês estiverem sonhando e acordando de madrugada, pensando no osso ou no músculo, aí está tudo bem, porque você está começando a assimilar. Enquanto não, o negócio está feio. Certo? Então, para quem chegou agora, meu nome é professor Ciro. Me apresentar aqui, alguns já sabem do que eu faço, eu deixo de fazer. Eu sou médico veterinário de formação. Além de médico veterinário, eu sou técnico e tecnólogo de radiologia. Trabalho no estado do município na área de imagem. Tenho uma especialização em tomografia e ressonância, mestrado em bioquímica. Então, atuo já tem alguns anos, basicamente sou veterinário há 25 anos. Então já tenho algum tempo de estrada. Então, também era aluno do curso de biologia, falta só entregar o TCC, que eu estou sem coragem de fazer, e fazia física. Não era física, educação física, era física. Aí devido à pandemia eu me estressei e não voltei a fazer física, não é FRN. É coisa de professor meio sem juízo. Então, isso aqui é o que a gente vai trabalhar com vocês, eu sou essa pessoa. Em relação a o que é que nós temos aqui? Temos uma coisa chamada ementa. Tudo isso aqui, dentro do contexto, é o que a gente vai trabalhar. Então, quando a gente começa a trabalhar nesse contexto, vocês vão ver que quando eu falo em ementa, vai ser tudo em relação ao quê? Do início ao fim. A gente vai estudar desde a parte básica, certo? Como a gente vai tratar, eu não estou nem mexendo. A gente vai tratar desde o básico, que é a parte de histologia, de estudo de tecidos. A gente vai estudar vários assuntos associados. A gente vai dar uma introdução em planos anatômicos. O que é um plano anatômico? O que é uma secção anatômica? A gente vai estudar alguns termos que estão associados. Vou virar esse mouse aqui para ver se é ele. Então, exorcista aí. Ó, não vou fazer nada. Mas ele paga, onde ele paga. Tá, por cima. Joga tudo, né? Então a gente vai ver que a gente vai ver muita coisa associada a isso. Então nessa associação a gente vai estudar desde um tecido ósseo, um tecido cartilaginoso, um tecido muscular, certo? Vocês vão ver a parte de células sanguíneas um pouco, mas você vai ter um AUC mais na frente, mais específico em relação a isso, que vai falar da parte de células sanguíneas. Aqui, quando a gente falar em esqueleto, a gente vai ver todas as características do esqueleto, desde o simples à parte mais complexa. Vocês vão ver que todos os ossos do crânio, divisão do crânio, como ele é dividido, o que difere um crânio de um bovino, o que difere um crânio de um equino, de um suíno. Se vocês notarem,
Crânio é crânio. Mas o que é que a gente tem diferente? O formato das estruturas. Praticamente todas as estruturas estão presentes em todas as espécies. Só que eu tenho uma coisa que é uma palavrinha que eu sempre uso, chamada arcabouço. O que significa isso? Todo esqueleto do animal tem um formato próprio. Certo? Então são arcabouços diferentes. Embora eu tenha as mesmas estruturas, eu tenho formatos o quê? Diferentes. Se você pega um crânio de um suíno e de um bovino, são diferentes. Mas tem as mesmas estruturas. Uma estrutura pode ser um pouco mais achatada, outra mais comprida. Eu posso ter fusão entre ossos, união que tem num e não tem no osso, no outro. Você vai ver que quando a gente falar em ossos, tíbia, fíbula, húmero, rádio, todos eles têm diferenças entre uma espécie para outra. Você vai ver que de um equino é de um jeito, que do bovino é de outro. Até o peso do animal, o porte do animal, interfere no arcabouço dele. Então você vai ver que eu tenho um arcabouço de um bovino, que tem uma característica que é diferente de um cão e de um gato. E a gente ainda tem outro problema sério. Além de eu ter as espécies, várias espécies, eu tenho dentro das espécies raças e sub-raças. E cada um com uma característica diferente. Então quando a gente fala em anatomia, por isso que eu digo, é uma coisa que a gente tem que estar muito. Por isso mesmo. Porque tem diferenças. E quanto mais você estuda, mais coisa diferente você acha. Você leu aquele capítulo todinho hoje. Amanhã vai ler, acha outra coisa que você já não tinha lido anteriormente. Vai lendo e sempre vai aparecer uma coisa nova. Então, são coisas que a gente tem que estar sempre na rotina de estudo. Pronto. Então a gente vai ver que temos isso. E nós temos algumas datas, algumas coisas que a gente vai ter que lembrar. Vocês vão ver que eu já botei lá no calendário de vocês. Nós temos um congresso que é da universidade, que está no calendário da universidade, que é a Expo. Vocês, por obrigação, vão ter que participar. Que isso vai contar ponto A3. Vocês vão ter a Semana do Médico Veterinário, que é a CEMEV, certo? Além da atuação das ligas que vocês estão chegando agora. Vocês vão ver que existem várias ligas aqui dentro. Ligas acadêmicas, ligas de estudo. Aquele que tiver tempo e condições de participar é muito bom. Certo? Quem tem, vale a pena, que você aprende muita coisa. Certo? Então são coisas que tem aqui dentro da universidade. Vocês têm um hospital aqui dentro, a clínica. Qualquer aluno tem acesso lá. Certo? Eu não estou participando de liga, nada, mas eu cheguei agora, eu quero conhecer a rotina. Você pode ir lá, fala com o RT, fala com os tutores, eles vão lhe receber sem nenhum problema. Certo? Eles só funcionam. Luana ainda está lá? Não, ela saiu, não é mais RT não, é outra pessoa. Né? Mas ela está na instituição, mas não é mais RT, ela agora é professor TI. Certo? Então, vocês vão ter acesso. Tem um projeto agora que está querendo ser instituído, o horário de funcionamento ser até as 20 horas, aumentar o horário de atendimento dele, para dar acesso a mais pessoas participarem. Já está nos ajustes em relação a isso. Acho que ainda esse ano ainda entra, que é uma boa para a gente. Tem outras coisas que eu ainda não posso divulgar, mas se sair, são coisas ótimas. Uma das tais é a parte de ortodontia, pequenos animais, que não era feita aqui. Possivelmente vai ser voltado a ser feito. A limpeza de tato, extração dentária, que não era feito. Tinha um material que não era realizado. E a outra parte que está para começar a trabalhar, se der tudo certo, do jeito que a gente está programando, é a parte de ortopedia, que não se faz aqui. Então vai agregar o que? Mais valores a gente.
Então, assim, são coisas que estão tentando ter algumas melhoras. Então, isso é bom pra gente. Então, a gente só basta vocês também participarem, né? Então, muita gente da noite não participa porque de dia tem o quê? Trabalho, isso e aquilo. Mas se conseguir ter uma folguinha de vez em quando, não deixe de passar lá não, para conhecer. Eu digo uma coisa, depois que você se contamina com o hospital, você vai querer ficar sempre lá dentro. Quem tem a oportunidade de ir e ver como é, você gosta. Por exemplo, lá tem a liga de cirurgia, lá tem a liga de fisioterapia, tem a liga de clínica, tem... o que mais? Está para voltar de dermato, certo? E talvez volta de oncologia. Então são ligas que assim do dia a dia da gente. Né? Além do... Pode falar. No sábado funciona? Não, só de segunda a sexta. Certo? Das 8 às 17. É o horário, não fecha para almoço. Como é que a gente faz, professor? Que a gente que está chegando agora pode ir lá? Chega, Pode, você se identifica, você entra por trás ou pela frente, se eu sou aluno, estou entrando agora, eu quero conhecer o hospital, sem nenhum problema. E ainda quiser alguma coisa, pode dizer que foi eu que disse. É de que horas? De 8 horas? Diga lá que foi Ciro que pediu para mostrar, pronto. Depois eu como uma bronca. É de 8 às 17? É de 8 da manhã às 17. Não fecha para almoço. Esse semestre que passou agora, a clínica teve mais de 1000 atendimentos. Certo? Foi mais de 1000 atendimentos. Só em atendimento na parte de fisioterapia foram mais de 300. É aqui a Liga de Fisioterapia em loco, na universidade, é a única liga atuante com parte prática no Brasil. Pra vocês terem uma ideia. E a maioria dos fisioterapeutas que trabalham saíram tudo daqui, a maioria. Né? Vai bagunçar também, ó. Pronto. Se ele parar aí, dá para vocês verem. Então, nessa nossa mente, o que é que nós temos? A gente vai ver a parte de osso, de músculo e a parte de nervoso. A parte de nervoso ela é muito interessante para a gente estudar. Que a gente vai ter que estudar como é o encéfalo, como é a distribuição do sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, sistema nervoso vegetativo. Então a gente tem muita coisa para se estudar. Quando a gente fala em músculos, a gente também tem um leque muito grande de muitas estruturas a serem estudadas. Então vai estudar tudo. Mas aqueles músculos mais significativos, mais importantes, a gente vai estudar muitos. Músculos de mastigação, músculo da digestão, músculo de, por exemplo, dos movimentos da face, músculo de desenvolvimento de contração e relaxamento, músculo da coxa, membro superior, membros inferiores. Então assim, quem sabe onde é que fica o músculo pectíneo? No Japão? Mais ou menos ali na extrema. Quem sabe onde é que fica o gastrocnêmio? Na Grécia? Quase, na Holanda. Panturrilha. Então vocês vão começar sartório cranial, sartório caudal, semimembranoso, semitendinoso, adutor da coxa, flexor e extensor da coxa. Tudo isso são músculos que a gente vai estudar. Então a gente tem muita coisa para... Ah, estou chateado. Então a gente vai ver que a gente vai... ter que estudar muita coisa. Então nessa UC, tem uma coisa que a gente fala, tópicos geradores, são tópicos norteadores que a gente tem em relação
A ou C. Então a gente vai ver revestimento do corpo. Será que é importante estudar pele, anexo da pele? Será que isso é importante? Por exemplo, hoje eu trabalho com dermatologia. Eu sou veterinário e trabalho com dermatologia, um exemplo. Mas para mim saber a dermatologia, eu tenho que saber a base. Qual é a base da dermatologia? Anatomia. Quais são as camadas, os estratos. Então, por isso que eu digo, se você vai ser um bom profissional, você tem que ter um bom o quê? Base. Ah, eu vou trabalhar com oftalmo. Tem que saber o quê? Anatomia do quê? Dos olhos. Ah, eu sou um cirurgião. Se você é um cirurgião, você tem que saber o quê? Muito o quê? Anatomia. Então a gente chega para vocês e diz, ah, eu quero saber onde é que fica o rumen do animal. É do lado direito ou esquerdo? E por que não pode ser desse lado e pode ser do outro? E será que no período de gestação o rumen tem deslocamento de um lado para o outro? São coisas que assim, que com a experiência da anatomia, até mesmo um determinado tipo de diagnóstico você pode saber. Só se você souber a base. Hoje a clínica, hoje tudo de clínica é baseado em quê? Em fatos. Mas você tem que saber o quê? O que é que você está estudando. Qual o princípio básico. Não adianta você ser um mais naquilo, mas se você não sabe anatomia nem fisiologia. O que é anatomia e fisiologia? Eu saber a estrutura e a fisiologia correlacionada, que é a função daquela estrutura. Eu chego para vocês e eu digo, ah, o fígado. O fígado é uma estrutura, um órgão, que ele está localizado no lado direito ou no lado esquerdo. É no quadrante superior, médio ou inferior do abdômen. Será que é importante eu saber a localização de um fígado desse, por exemplo, na hora que eu vou fazer uma ultrassonografia do animal? Se eu vou fazer uma ultrassonografia, que eu sei que é do lado direito, aí eu vou fazer uma varredura aqui, só procuro do esquerdo. O que é que tu vai achar do esquerdo? Tudo, menos o fígado que está do lado direito. O que é que está do lado esquerdo aqui? Qual é a estrutura que está mais para o lado esquerdo? Estômago, baço, uma parte do pâncreas, que o pâncreas ele é comprido. Então você vai ver que eu tenho como identificar. Então hoje muitas das doenças, apenas por uma localização anatômica, você pode dar um diagnóstico para o animal. Mas se você não souber anatomia, você não vai para canto nenhum. Então vocês vão ter a parte, essa diz, anatomia do sistema locomotor associado com a outra dos outros sistemas. Deixa eu voltar aqui. Aí, é chato. Então a gente tem, o que é uma topografia anatômica? Alguém pode me dizer o que significa o nome topografia? Localização. Então a gente pode estudar a topografia de um órgão por sua localização. O que é que um topógrafo faz? Localiza. Localiza. Então será que se a partir de uma topografia anatômica eu posso localizar uma estrutura? Mas eu tenho que ter aquela estrutura onde? Na minha cabeça. E para mim saber aquela estrutura, eu tenho que fazer o quê? Estudar. Aí será que a anatomia tem alguma correlação com a radiologia? Tudo. Se você for ver hoje os diagnósticos dos médicos, é baseado em quê? Em imagem. Independente de qual seja a imagem. Após a medicina, o maior evento que dá apoio hoje à medicina é a parte de imagem. Então a gente tem que ver isso, porque você vai ver que, quando a gente começar a aula, eu vou botar uma foto do animal com uma fratura. E aí, o que é que você faz quando você se depara com isso? Chama o veterinário? Então são coisas assim. A ação dos principais grupos farmacológicos que atuam no sistema nervoso e locomotor. Algumas drogas que a gente vai pincelar por cima, porque a gente vai ver só uma também nisso na UC que se chama de farmacologia, que é onde a gente vai entrar mesmo com as drogas. Mas a gente já pode citar algumas coisas. Será que o exame físico, ou seja, do tegumento, que é a pele, nervoso, locomotor, é importante? Sim. O que é um exame físico? Você visualizar e palpar aquele animal. Semiologia, né? Semiologia. Parte da semiologia. Então, assim, tudo, a semiologia, a semiotécnica, quem é da área da enfermagem sabe que a enfermagem é baseada na semiologia também. A medicina é baseada onde? Na semiologia também.
A medicina é baseada na semiologia também. Aí eu quero perguntar a vocês. Quando você vai atender um animal, você verifica os sinais do animal ou os sintomas do animal? Hã? Primeiro os sinais vitais, para depois se sintomas. Sim, mas existe a mesma correlação ou são coisas diferentes? O que é que pode me separar aí? O que é que faz um e o que faz o outro? Eu sei o que é sinal clínico e o que são sintomas clínicos. Será que tem a mesma correlação, sinais e sintomas? Se eu falo, o sinal clínico do animal é esse, e o sintoma é esse. Sintoma, por exemplo, eu estou com a dor. A gente pode falar, meu sintoma, não posso? Chego no médico e digo, está doendo aqui. Mas o animal vai dizer isso, que está doendo? Então eu verifico o quê? Os sinais ou os sintomas? Você verifica os sinais. E qual o grande problema da veterinária comparado à medicina humana? Que o nosso paciente ele não é colaborativo. Ele não ajuda a gente. A gente classifica a medicina veterinária com a medicina pediátrica. Porque são difíceis de lidar. Às vezes aparentemente você olha para o animal, vê ele sorrindo, mas pode ser a fisionomia dele. E ele pode estar sentindo dor. Às vezes você vê que acha que ele está chorando, mas é a alegria dele, aquele rosto. E aí? Como é que pode você saber que ele está com dor ou está sem dor? Ou, por exemplo, você aqui... Já estou para quebrar isso. Você pega, vou atender aqui uma cobra. Ela vai dizer alguma coisa a você? Hein? Não. O máximo que ela pode dizer é, oi amiga, né? Mas o que é que você vai saber e vai verificar se ela tem alguma alteração de comportamento? Questão de manejo, né? Manejo, você tem que saber a rotina 24 horas do seu animal. Fazer anamnese. Sim, Questionar. mas será que todo mundo vê isso no animal? Será que é fácil? Vocês acham que uma cobra se alimenta de quanto em quanto tempo? Todo dia? Imagina. Faço a ideia. Mas Depende da quantidade de mas as cobras podem ficar de 20 a 40 dias para poder se alimentar. E dependendo do período dela, ela pode comer mais ou menos. Qualquer tamanho de cobra? Sim. Por causa da digestão dela. E um dos grandes problemas dela é onde você encontra o tipo de alimentação. Porque não pode ser uma alimentação congelada. Não pode ser quente. Tem que ser em temperatura mais ou menos ambiente. Por isso que eles botam, às vezes, filhote de rato. Tipo assim, ou vivo ou morto, né? Ou recém-abatido. É. Mas aí tudo isso vai depender da origem do que você está tratando. Porque você não pode pegar em qualquer canto. Porque senão você mata a cobra. E o que mata a cobra é alimento. Entendeu? Então, assim, são certas coisas que a gente vai ter que trabalhar. A gente que vai ter como veterinário, a gente vai ter que atuar muito. Aqui, pessoal, é o cronograma de vocês. Só que esse é da turma da manhã, aqui é da turma da noite. Então, o que é que nós temos? A partir da próxima semana, amanhã vocês não vão ter nada de atividade. A partir da próxima semana, vocês vão começar com a parte de planos anatômicos. Certo? Então a gente vai dizer o que é um plano mediano, o que é um plano sagital, o que é a parte de proximal, distal, mediano, plano superior, inferior, cranial, caudal. São alguns termos que estão na anonímia anatômica veterinária que a gente tem que saber. O que é um plano sagital? O que é um plano transversal? O que é proximal? O que é distal? O que é medial? O que é lateral? O que é abdução? O que é adução? Superior, inferior, linha média. Tudo isso são termos que a gente vai trabalhar na primeira aula. Aí depois disso a gente vai começar. A gente entra em osteologia propriamente dita.
Então nessa osteologia a gente vai ver as estruturas de escápula, húmero, raio de úmero, e vai passando carpo, metacarpo, falanges, pelve, até chegar na parte de crânio. Pode ser que eu inverta, em vez de eu começar por membro superior, eu posso começar logo por crânio e vir descendo, certo? Mas isso aí é um roteiro que a gente tem, que ele pode alterar o quê? Apenas a posição, mas que a gente vai ver tudo isso, a gente vai, certo? Então, por exemplo, a gente vai falar em articulação. O que é que vocês acham que é uma articulação? O que é uma articulação para você? Algo que se movimenta. Algo que se movimenta, perfeito. Mas se eu disser aqui para vocês que tem articulações que não se movimentam? Hein? Bugou, não bugou agora? Mas será que o termo articulação é movimento ou encaixe? Encaixe. Entendeu? Porque quando a gente fala em articulação, eu tenho ideia de que é movimento. Aqui é uma articulação, né? E se eu disser que na sua boca é cheia de articulação os seus dentes se movem? Mas se você pegar e prensar um por outro, você tem a sensação que ele se move, não tem? Aí ele não se move. E é uma articulação. E ainda vou dizer o nome da articulação, gonfose. Olha como é bonita. Gonfose. Articulação dos dentes. E é cada nome bonito de articulação, sincondrose, sindesmose, e assim vai. Coisas que você diz, aonde foi que arrumaram esses nomes? Articulação pivotante, dobradiça, tem vários tipos. A gente vai ter que estudar tudo isso. Então é muita coisa? É. Muita coisa para se estudar. Por exemplo, nós fazemos o movimento da cabeça, não fazemos esse movimento para cima, para baixo? Todos os animais são capazes de fazer o mesmo movimento? E por que tem animais que eles conseguem girar a cabeça? Coruja, um exemplo clássico, as aves. Mas por que eles fazem isso? Deve ter algum limitador. Na verdade, é a ausência de uma estrutura que a gente tem dupla. E a gente vai aprender. Então, assim, são coisas que diferem. E cada espécie de animal tem que suas particularidades. Eu acho que a gente vai ter a aula como naquele antigo, né? Só no quadro. Então, depois da parte de articulação, a gente entra em músculo. Nossa primeira avaliação, 17 de outubro, certo? Que a gente chama de A1, 17 e 18. Aí a gente entra com a parte sistema nervoso, órgão dos sentidos, fisiologia da dor, que é a parte de medicação. Avaliação A2 será no dia 27 e 28. Aí nós temos a apresentação dos trabalhos, que a gente botou A3, seria A3. Mas simples exemplo, como a gente vai fazer provas a serem marcados os dias. Então, no final, você já sabe mais ou menos qual é a sua nota, né? Se passou ou não passou. Porque a primeira unidade vale 30 pontos, a segunda unidade vale 30 pontos e a terceira unidade vale o quê? 40 pontos. Se você fizer 70 ou acima, está aprovado. 70 abaixo, você está em recuperação. Professor, qual vai ser a divisão das notas? Já sabe mais ou menos como vai ser a divisão? Não fosse a barra aí. Não. Ainda vou montar como é que eu vou fazer as divisões. Porque tem a fala, você disse que vai ter que vai ser obrigatório. Por isso que eu ainda vou calcular as divisões. Você botou mais uma palestra, deixa menos palestra. O mínimo vai ser as palestras. É isso. Está querendo demais, viu? Aqui. Eu não tenho nem como eu querer começar a aula hoje, que não dá para nem para... Não dá. Dá. Hã? Quando nós chegamos que já pagou a salseio. Nem se preocupe, todo semestre eu mudo as aulas. Por isso que você vê, 2020 e quanto, 2000 não sei quantas, as pastas tudinho. Já comecei a fazer as aulas tudo de novo.
Sempre entra alguma coisa a mais. Aqui, ó. Olha aí. Vamos lá. Hoje eu vou dar só um pouquinho para vocês começarem a pegar o andar da coisa. Certo? Então a gente vai começar sistema nervoso e aparelho locomotor. Então a gente vai ver que a importância desse sistema. E tem muita coisa para a gente começar a trabalhar em cima. Tem muitas definições que é muito importante. Então vamos lá. Os tópicos geradores que a gente já falou vai contemplar tudo isso aqui. Revestimento, como usando mais movimento, topografia, sensorial, ação dos principais grupos farmacológicos, exame físico. Então tudo isso a gente vai contemplar, que ao mesmo tempo que a gente vai falando, a gente vai citando exemplos do dia a dia para vocês começarem a entender a lógica das coisas. Aí vamos lá. Método de compreensão, já falei. Aqui é só para vocês terem uma ideia quais as espécies das imagens abaixo. Será que você olhando isso aí, você identifica primeiro? Alguém sabe que osso é esse? O fêmur? Vamos lá. Fêmur. Esse fêmur, por exemplo, quais as espécies? Se vocês começarem a olhar, o fêmur tem praticamente todas as espécies. Mas cada espécie tem uma particularidade. Então a gente vai ver, tem um colo. O que é um colo? O que é uma cabeça? O que é uma fóvea? Aí eu tenho colo anatômico e colo cirúrgico. Tem diferença? A gente vai aprender. Isso aqui, ó. Tróclea. O que é que fica em cima dessa tróclea? Que quando a gente está movimentando, se sair do canto a gente não anda. Patela. O joelho é o complexo. Você tem uma patela, que em seres humanos é chamada de rótula. Então a gente tem que começar a ver que eu tenho diferenças. Será que essa aqui eu posso diferenciar que tem uma estrutura que difere dessas agora? Aqui? Eu tenho um trocante maior e trocante menor. Maior e menor. Maior e menor. E por que esse aqui tem um a mais? Que espécie seria essa? Primata. Não tem nenhum primata aí. Então é a gente que vai começar a ver que, às vezes, uma determinada estrutura está presente numa espécie que não está presente em outras. E isso pode ser o diferencial. E quando eu pego um fêmur desse, na hora que eu tiver uma prova, aí eu boto aqui o fêmur em cima, prova prática, vocês não podem mexer na peça, vocês vão ter um tempozinho para preencher, vai ter apenas um alfinete em cima, marcando a estrutura, certo? Aí de 30 em 30 segundos eu faço pim na sineta, vocês passam de uma mesa para outra e assim vão rodando na prova prática, certo? Então, isso aí é que é o terror da prova prática. E quando você escuta aquele pin, já está olhando para outra questão, esquece da primeira e esquece da segunda. E troca as questões. Então você tem que estar o que? Bem certo do que está fazendo. Só que eu tenho características aqui diferentes, que a gente vai aprender. Então, quando eu botei quais as espécies da imagem abaixo, é justamente para você ver o grau de complexidade e dificuldade que a gente tem comparado à espécie humana. Ementa da disciplina, a gente vai ver, isso eu já falei. Divisão da ementa, que a gente vai trabalhar o quê? Ossos, articulações, músculos, cinesiologia, sistema nervoso, oxigênio, tudo é o que a gente vai ver. E a gente começa aqui. Anatomias, definições. É importante o seu estudo?
O que é que vocês acham do que a gente já conversou aqui hoje? Será que é importante eu ter um estudo anatômico? O veterinário sem isso não é nada. Como é seu nome? Elisângela. Como? Elisângela. Pronto. Elisângela, me defina melhor a anatomia. Ainda não entendi. Eu acredito que seja a base do médico. O alicerce. Pelo que a gente estudou, é a base. Sabe aqueles locais de humor? Você vai, que a gente vai chegando perto e o povo faz assim? Né? Para ser perguntado, a gente começa assim. O que é anatomia? O que é anatomia? Não brinca comigo. Não, porque da última vez não faz. Não muda o assunto, não. O que significa anatomia, Joana? O funcionamento individual de cada organismo. Lá, o que é anatomia para você? Você? Bora, amigo, o menino do mal. É um conjunto de órgãos, tecidos de ossos que formam um esqueleto completo do animal. Na verdade, a anatomia é uma coisa bastante ampla, certo? Mas a definição mais plausível que se tem é que anatomia é uma palavra de origem grega. Eu dou só a dica. Captei vossa mensagem, amado mestre. É o que? Cortar, dissecar, separar, divulsionar. Tudo isso é uma das coisas do significado do termo anatomia. O estudo anatômico, quando ele começou o estudo anatômico, ele começou, é muito antigo. E quando se começou a estudar anatomia, ela se estudava de forma escondida. Era porque se pensava que era bruxaria que estavam fazendo. Pra você ver como é um negócio antigo. Então aquelas pessoas que eram pegas estudando anatomia era tudo bruxo. Morria tudinho. Mas não sabe ele que a anatomia é o que fez a nossa evolução. Por exemplo, a gente vai dizer que no início do estudo anatômico, se você pegava um animal ou um ser humano e tinha um problema, você palpava, abria, fechava e vai morrer em casa. Quando se abria. E não se sabia de nada. Então as técnicas de diagnóstico, tudo foram melhorando e hoje está como está. Muitas das vezes você já chega a um diagnóstico sem abrir um paciente. Sem existir a necessidade de uma coisa invasiva. Porque eu tenho técnicas que favorecem a isso. Então, a anatomia é importante? Demais. Cenas fortes. Não é do TikTok, certo? Mas vamos lá. E agora? O que é que você faz? Elisângela, chama o veterinário? Primeira coisa, eu dava uma anestesia para ele parar de sentir dor. Depois eu ia ver o que ia fazer com ele. Hein, pessoal? Estabilizar. O que é que você faz? Estabiliza. Será que tem tempo hábito de estabilizar? E o que é estabilizar? Manter temporariamente os parâmetros normais. Finais vitais, tudo. Como que faz isso? Vocês vão aprender lá na frente. É a cena dos próximos capítulos, dos próximos semestres. Então, a gente tem que ver que, como é que eu Caramba. vou ter uma ideia de tratamento se eu não sei a anatomia dessa estrutura? Deu para entender aí a dificuldade das coisas? Como é que eu vou estabilizar um paciente? Como é que eu vou sedar um paciente e vou fazer qualquer procedimento se eu não conheço a anatomia nem tenho um pouco a fisiologia dele? Será que ele com a dor, dependendo da medicação, eu posso agravar o quadro? Então a gente tem que saber. Então o veterinário tem que ser bom. Tem que saber a base. E aí? Será que tem alguma coisa aí quebrada aí?
tipo de fratura, né? Eu não vou nem classificar as fraturas ainda. Mas a gente já vê que tem uma fratura. E grande. Mas eu já posso lhe dizer aí e perguntar, essa é uma fratura exposta ou não exposta? Não é exposta. Eu posso dizer que ela é uma fratura completa, mas não é exposta. Mas toda fratura exposta ela é completa. Para me ter uma caracterização de uma fratura exposta, eu tenho que ter exteriorização do osso, dilaceração de tecidos e vasos e sistema nervoso. Se eu não tiver isso, ela não é o quê? Exposta. Ela pode ser uma fratura completa que não é exposta. Fechada, não, fechada. Fechada. Então, para ver que como eu tenho vários significados. Então, a gente tem que observar muito. Transversa, em forma de cunha, em forma de espiral, exposta e fechada. São coisas que a gente se dá isso aí no dia a dia. Muito dia a dia. Hoje a gente tem as cirurgias ortopédicas, que é uma coisa bem mais fácil. Quando eu comecei a trabalhar na veterinária, a gente não tinha muita cirurgia ortopédica. O que é que a gente fazia? Quando a gente tinha algum canto para fazer um raio-x, se fazia. Quando não, a gente, pelo que a gente sabia da anatomia, reduzia a fratura, alinhava o máximo possível e engessava. E mandava para casa, 30 dias voltava, tirava o gesso e via como era que estava. Porque a gente não tinha recurso. Com o tempo começamos a ter o quê? Os aparelhos de raio-x. Que hoje é uma coisa fácil, o exame de raio-x na veterinária. Mas isso tem uns 10, 15 anos para cá. 15 não, acho que 10 anos no máximo. 5 anos mais ou menos. Então 5 anos é que tem vários cantos, mas de 10 anos para cá. Então o que é que a gente tem que ver? Será que a imagem foi uma coisa boa para a gente, como clínica? Você vê, antigamente você não tinha ultrassonografia. Hoje temos várias pessoas fazendo os exames de ultrassonografia e facilitou muitas coisas para a gente. Até tomografia a gente já tem. Então são coisas que estão evoluindo muito. Aí aqui, o que é que eu faço aqui? Está um pouquinho melhor do que aquela, né? Desligar essa luz, não? Vou desligar ali a luz para vocês verem bem. Será que tem alguma contaminação aí? Será que já tem estado de putrefação? Será que já tem necrose? Será que tem como eu resolver ou tem que ser amputação de membro? Amputação. Né? Então são certas coisas que a gente tem que tomar aquela decisão ali no ato. Você tem que estar o quê? Bastante o quê? Seguro do que você está fazendo. E aí? Né? Então você vê, olha a fratura, será que é exposta? Sim. Será que é completa? Total. Foi feito aí, alinhou, tratamento cirúrgico. Fixador externo. E aqui? Será que é necessário amputar essa figura? Não. Não. E não, pelo visto não tem fratura. Reconstrução, Tratamento mesmo. Só que para você ter uma definição, você tem que ter exames o quê? Complementares. Mas tem que saber o que está fazendo. E aí a gente tem que saber o quê? Anatomia. Tem que saber a fisiologia de quem? Da ferida, por exemplo. Deu para entender como é importante a gente saber das coisas? Como é, meu filho? Então aqui, ó. Fratura novamente. Certo? Saúde. E aqui a gente vai falar um pouco da definição de anatomia. Grego e latim, separar, seccionar, cortar, fragmentar. Mas não é você pegar uma faca e cortar de qualquer jeito. É respeitando os limites estruturais de cada peça. Porque se você faz um corte errado,
Você lesiona aquela estrutura. Então você tem que saber divulsionar, você tem que saber onde está cortando, onde tem nervação, onde tem vascularização, tem tudo. A partir do momento que você faz um corte, uma dilaceração, alguma coisa do tipo que seja errada, você vai danificar e é prejuízo para o paciente para o resto da vida. A anatomia é o ramo do conhecimento que trata da forma, disposição e estrutura dos tecidos, dos órgãos que formam o corpo. Será que é importante a gente saber isso? Sim. Então, por que a gente fala forma, disposição e estrutura dos tecidos? A forma, o formato, disposição onde ele se encontra e a estrutura de cada um. Então, assim, se eu pego um rim, onde é que está localizado anatomicamente o rim? Onde é que está localizado anatomicamente a bexiga? Qual a localização do coração? Qual a localização de um pulmão? Do encéfalo? O encéfalo, sistema nervoso central, está localizado aonde? Dentro da caixa craniana. É dividido em quê? Neurocrânio e viscerocrânio. Será que é importante eu saber o que é o neurocrânio e viscerocrânio? Sim. Então, será que é importante que a partir desse momento eu vou saber de todos os pares de nervo craniano? Sim. Será que no sistema nervoso eu vou ter que saber o que é um sulco, o que é um giro, giro central, giro pré-central? Tudo isso a gente vai estudar. Será que uma lesão, vamos dizer, um AVC no animal, dependendo da localização, vou ter uma sequela maior ou menor? Animal tem AVC? Tem. Tem como diagnosticar? Tem. Mas você tem que saber anatomia e ser um bom quê? Clínico. Então, tudo isso influencia. Então, a partir do momento que eu começo a ter uma base, eu começo a trabalhar e ter um diagnóstico que é mais fácil para você. Mas se você não tem base, fica um pouco mais complicado. Anatomia, nós temos o ramo da anatomia, que basicamente vamos começar por dois ramos, micro e macro. O que significa o estudo micro e o estudo macro? Micro é quando eu necessito do anteparo de algo para visualizar. Exemplo, estruturas que eu tenho que utilizar um microscópio. A estrutura micro, que eu não tenho percepção, que é a olho nu. O macro, eu tenho percepção a olho nu. Então, assim, necessita do seu estudo a utilização de um aparelho que aumente as dimensões das estruturas para uma melhor observação. Microscópio. Então, aqui estudo micro. E quem estuda a estrutura micro? A histologia. Olha aí. Histologia. Histologia. Vai comer aqui. Histo e logia. Logia é o quê? Estudo. E isto é o quê? Tecido. Então, quando eu falo o termo histologia, isto é tecido e logia é estudo. Então, a histologia é estudo de quem? Dos tecidos. E cada tecido tem uma característica. Por exemplo, o tecido da bexiga é um tecido diferente que eu tenho do tecido de um esôfago, do estômago. Por exemplo, intestino delgado. O que é que eu tenho que ter no intestino delgado, histologicamente, para facilitar a absorção? Microvilosidades intestinais. Então são coisas que são específicas. O que eu tenho no esôfago? Eu tenho presença de cílios. Eu tenho presença de muco. Mas será que é importante o cílio e o muco no meu esôfago? Quando você tem uma falsa via do alimento, você não tem um reflexo de tosse? E quem é que bota para fora aquele alimento? Os cílios. Porque eu tenho um reflexo de tosse. Então, nariz, da mesma forma. Então, a gente tem que saber que as histologias mudam. Por exemplo, a bexiga, a histologia da bexiga, ela tem duas definições. Uma quando ela está cheia e outra quando ela está seca. Porque ela se apresenta de uma forma cheia, porque ela está distendida, e quando histologicamente ela está sem conteúdo, ela tem outra histologia. Então a gente sabe que a bexiga tem um epitélio de quê? De transição. Aí eu vou ter células cuboides, piramidais, e assim vai que a gente vai aprender isso. Então,
Extratos simples, complexos, compostos, então tudo isso a gente vai ver. Não é muita coisa para estudar? É. Tem muitos detalhes? Tem. Mas dá para aprender? Dá. Não é coisa de outro mundo, é só você não perder a sequência. Aí quando eu falo em macro, não necessita para seu estudo o uso de quê? Aparelhos, as estruturas são vistas a olho nu. Quem é que vai aqui à feira? Ou vai ao supermercado? Quem é que compra carne aqui? Todo mundo, né? Pode não comprar, mas come, né? Então vamos lá. Você vai numa feira. Eu sempre dou esse exemplo, todo mundo fica com nojo. O fígado. O fígado. Fígado de feira. Ele é bonito, né? E gostoso, né? Mas alguém já viu como é debaixo da bancada do fígado da feira? Os baldes. Os baldes cheios de sangue, rei de água verde. Sangue com álcool que ele está limpando, fica Fica hidratado. jogando ali em cima para deixar o fígado brilhante. Aí você diz, esse está novo. E o bicho chega já está verde. Né? Todo contaminado que você chega em casa, bota na frigideira, o bicho chega em gilia todinho e fica verde e podre. Esse que é o bom, os outros não tem nem gosto. É isso? Então aquela história. A gente come pelos olhos, né? Será que é bom? É saudável? Não é. Então às vezes o povo tem raiva. É interessante que quando vocês forem pagar o C de inspeção, principalmente na parte de embutidos, muita gente passa um bom tempo sem comer linguiça, salsicha, esses derivados, que o processo de fabricação é meio doido. Aí você diz, eu como isso, a partir de hoje não como mais. Porque você vê como é o negócio. Então, anatomia micro e macro. Então aqui, ó, tecido. Os exemplos das microvilosidades, membrana basal, epitélio simples, cilíndrico. Por que ele é cilíndrico? Porque ele tem esse formato aqui assim, ó. É chamado de epitélio o quê? Cilíndrico. É simples, porque só tem uma camada. Isso a gente vai aprender tudinho, a classificar. Só em olhar um tecido a gente já classifica. Medula piramidal, região cortical e medular. Em relação ao quê? Que estrutura é essa? Hã? Rim. Os rins. A gente olha e diz medula piramidal, encéfalo, córtex, encéfalo. Mas toda a estrutura ele vai ter uma região cortical e uma medular. Certo? Cortical é quando eu me refiro às estruturas periféricas. Tudo aqui é cortical. Medular, a parte central. E aqui ele falou medular e piramidal, porque isso aqui são as pirâmides. E essas pirâmides, elas que estão relacionadas com o processo de filtração e produção de quê? De urina, que a gente vai aprender mais na frente. Vamos se dar o mecanismo de produção de urina. Então, tudo isso a gente vai estudando aos poucos. Mas como é que eu tenho que saber isso? Eu tenho que saber o quê? Anatomia. Eu tenho a anatomia sistemática, também chamada descritiva. Quando eu falo em anatomia sistemática, é o tipo de anatomia que ela é dividida em quê? Em sistemas, de forma isolada. Sistema digestório, circulatório, reprodutor, endócrino. Então, cada sistema, por isso que ela é chamada de anatomia o quê? Sistemática. Topográfica, por região, por quadrantes. Raio de imagem é aquela que utiliza o quê? Os meios de imagem. Anatomia de superfície, a parte externa dos tecidos, principalmente da pele. Cortes segmentados. É o tipo de anatomia que você estuda quando você está estudando um exame de tomografia, um exame de ressonância, que você tem vários cortes da mesma estrutura. Então, ali, exame segmentado. E anatomia comparada, aquele tipo de anatomia que eu gosto sempre de dar minhas aulas de anatomia desse formato, que eu sempre comparo quem? Animal, humano. Porque a partir do momento que eu comparo animal e humano, até para o entendimento de vocês, se torna mais fácil. Então, a anatomia comparada é aquela que tem a comparação entre dois. O curso de medicina veterinária não paga anatomia comparada. Quem paga é o curso de biologia.
Mas desde que eu fui profissional UFRN, que passei 5 anos lá, eu peguei a mania de dar anatomia comparada. Então vocês vão ver que eu estou começando falando do coração de um bovino, da hora para outra eu começo a falar ao mesmo tempo do humano. Ah, o encéfalo do cão é assim, do gato é assim, do humano é assim. Eu sempre vou fazer o quê? As comparações. Então o entendimento do aluno se torna um pouco melhor, porque você vê em você mesmo as estruturas. Dá para você tentar se aproximar da estrutura da realidade de quem? Dos animais. Então não é um bicho de 7 cabeças. A descritiva, que no caso sistêmica, então por isso que eu botei essas imagens aqui para vocês verem. Divisão do sistema nervoso, aí tem respiratório, digestório, você vê aqui, ó, numa ave, num equino, num cão, como é a diferença das estruturas, mas se você começar a ver o que tem no cão, tem numa ave, que tem no bovino, que tem no equino, mas todos eles com as suas particularidades. Por isso que às vezes a gente tem que estudar um pouquinho mais. Aí, olha que lindo. Tomografia seccional que eu falei. Exames de tomografia, exames de ressonância magnética. Aí você pega um gatinho desse, certo? Para fazer um atendimento. Aí eu pergunto, ele tem que ter sedado ou não? Mesmo sedado dá medo, né? Agora uma sedação leve, né? É uma sedação que você tem... Dependendo do tempo do exame, que geralmente dura 1 hora, né? Isso Não, tomografia é 3, 4 minutos. Ressonância que demora. Entendeu? Então assim, na tomografia ela é rápida. Não precisa ter uma sedação tão profunda. Mas também se for muito superficial, ele acorda e ele pega quem está ali dentro. Então você tem que adequar as condições do seu paciente. E nem todo tipo de anestesia é indicado, porque dependendo do caso clínico, você agrava o quadro do paciente. Será que todo paciente, ele pode ser submetido a uma sedação naquele momento com um determinado tipo de exame? Nem sempre. Tem que ver as condições clínicas. Topográfico regional, como eu falei a vocês. Olha aí, por imagem. O que é que tem na barriguinha desse cidadão aí, desse animal? Hã? Fezes. Não. Gases. Não. O que tem aí são pedras. Pedras. Interessante, né? Muitos animais, algumas raças, principalmente pequenos animais, eles têm as perversões, que a gente chama de perversão alimentar. Ingerem coisas que não é do seu hábito. Então você vê um gato, vê quando pega um gato com uma linha, com uma agulha, tudo junto. Felino é comum. Você vê um chaveiro dentro do estômago do cão. Meia, pá de meia que ele come. Quem gosta muito de comer meia, labrador, golden retriever. Eu nunca vi um cachorro para gostar de meia, de chulé. Porque sempre que vá atrás, faça o exame, tá lá, tira um par de meia. Não é nem só um, é um par. Tá ali. Então assim, causa obstrução, muitas vezes pode levar à morte. Você pega alguns animais que tem... Mulher que não vai tomar banho, não vai ter muito cabelo, não cai muito cabelo no ralo, tem cachorro que entra e come o cabelo. Quando vê, está compactado. Tem que fazer cirurgia. Desobstruir também. Isso, aí por exemplo, há muitos anos, logo que eu comecei a trabalhar com veterinária, eu peguei uma cachorra, me esqueço até hoje, uma das minhas primeiras cirurgias. Eu digo, estreia logo em cirurgia com uma praga dessa. Por praga não do animal, mas pra mim, né? Por quê? Uma compactação no estômago de uma poodle. Babi é uma poodlezinha pequena, acho que tinha uns 3, 4 quilos. A barriga estava desse tamanho e dura. Eu digo, isso é corpo estranho. Tem alguma coisa e só para saber tem que abrir. Aí quem chega Babi, não chega com dono, chega com motorista. Era de um dos filhos de Aloysio Alves na época. Aí eu digo, o dono da clínica não está aqui. Se autorizar o cara não pagar, quem paga quem é? Sou eu. Eu não posso negligenciar e fazer o quê? Evitar o quê? O atendimento é o quê? O animal. Porque o animal pode o quê?
Isso um sábado, 4 horas da tarde, eu fechando a clínica para ir embora. Chega a Babi. Digo, não acredito não, filho expediente num sábado, pegar uma bronca dessa. Fizemos a cirurgia de Babi. Sei que eu tirei cabelo, tirei plástico, aqueles negócios de confeito, certo? Tudo tinha na barriga dessa cachorra. Não era alimentada, não? Homem, o motorista ficava lá de fora esperando com o carro ligado para tomar banho e voltar. Só quem tinha riqueza era a Babi. Eu só sei que a gente recuperou essa Babi. Eu sei que o cara pagou, né? Pra minha sorte, né? Mas aquela história são coisas. Ou você sabe a anatomia e faz ou faz. Senão o animal quer. Corre. Broncas. Você olha por um lado para o outro e diz: o que é que eu faço? Como diz o outro, chama o veterinário. Mas o veterinário é você. Vocês vão se deparar muito com isso. Liga pro professor. Estou fora. Então a gente vai ver isso. Aí, por exemplo, aqui. Isso aqui a menos no exame cardíaco do tórax, para mostrar o quê? A dimensão da estrutura cardíaca, da silhueta cardíaca. Que animal é esse, professor? Isso é de um cão. Só que, olha que interessante. Olha como está crescido aqui, ó. Está um coração que a gente chama globoso, arredondado, crescido e está deitado sobre o externo. Então é um animal que tudo indica, só por esse exame aí, que é um cardiopata com crescimento de ventrículo esquerdo. Com insuficiência cardíaca congestiva de lado o quê? Esquerdo. Precisa de outros exames? Precisa. De vários exames, fala. Pedra, essas coisas não, mas a gente uma vez matou um boi e encontrou, acho que foi 4 sacolas de lixo, aquelas pretas enroladas dentro do boi. Enrolada, já estava acho que no meio das férias já. Por sorte que foi ainda, né? Aí a gente abriu nas tripas, né? Que vai melhorando coisa, né? Aí foi que encontrou. Chega tava o bolo assim de sacola preta enrolada. Mas tem, porque bovino, ele come até bateria. O que tiver na frente ele come. Eu, quando eu era estudante de veterinária em Fortaleza, a gente fez um atendimento de uma vaca. Vaca grande, uma holandesa, produção de leite lá em cima. A gente fez todos os exames possíveis e impossíveis nessa vaca. Ninguém chegou a conclusão nenhuma. A gente sabia que ela tinha uma alteração cardíaca. Mas saber o que era, nada. A vaca morreu. Quando a gente abre, que vai fazer a necrópsia do animal, pega o que no coração dela? Um pedaço de arame farpado. Agora você vai me dizer, como é que o arame farpado foi bater no coração? Fácil. O rumen é do lado esquerdo. Toda a vida que tinha movimento ruminal, o que acontecia? O arame farpado ia, batia, traumatizando o coração e voltava. Fazer esse movimento. Mas só que nunca ia pensar que era um arame farpado. Está entendendo? São coisas que você vai encontrar de muita coisa aí. Meu vizinho, uma vaca também assim, quando abriram ela, tinha um arame farpado também. Tem. Porque bovino ele come de tudo. Mas pior do que bovino é caprino. Suíno também, Não, nem tanto. E o pior assim, Suíno é mais seletivo. é isso. Oi? E o pior que a gente veio de tarde, antes do abate, né? A gente também tava bom dia, quando chegou de noite a gente já tava meio mole, alguma coisa assim. E é rápido. Exatamente, acho que foi ali o período da noite mesmo, que a gente só abate de noite e aí foi na hora que a gente chegou já tava meio mole até para subir no reboque e deu trabalho. Pessoal, a gente vai parar por aqui porque para a gente não dar muito assunto e quem não veio hoje não perder. Para a gente dar continuidade na próxima semana, amanhã vocês não têm aula, certo? Só um aviso, amanhã vai ter uma palestra de ovino e caprino, amanhã à noite. Quem quiser vir para assistir essa palestra, tu tem aí a sala? A sala? Vai ser transmitida não, professor? Hã? Vai ser transmitida online não? Não. Sim. Deixa ele olhar qual vai ser a sala. Vale ponto, né? Não, é uma palestra de sobre recepção dos alunos da UC de zootecnia de ruminantes. A gente trouxe palestrantes, que alguém quiser ver a sala.
Aí vai falar sobre. Vai dar o que tanto? Ele vai falar sobre a parte de ruminantes. 203, sala 2, 203. Sala 2. 203. Sala 2. É, prédio 2, sala 203. Certificado que obrigado. Não. É no mesmo corredor daquela da gente. Prédio 2, sala 200 e. 13. Bota o grupo, bota o grupo. Eu vou mandar o print lá no grupo aqui da. Coloca no grupo essa palavra. Tá vendo?